Meu irmão, minha irmã, aqui é o pastor Wilson e vamos a mais um vídeo de hoje. Nesse vídeo nós vamos falar das principais regras de interpretação da palavra de Deus, regras que nós chamamos de hermenêutica. A hermenêutica ela trata de formas de se interpretar as Sagradas Escrituras de uma forma correta, de uma forma mais acertada, e hoje nós vamos falar sobre isso. Mas antes de começar o vídeo, eu gostaria que você deixasse o seu joinha, o seu like, caso você gostou aí do vídeo, que você compartilhasse com outras pessoas, caso a matéria seja interessante e você sabe que outras pessoas precisam desse conhecimento também. Caso você queira se inscrever no canal, basta arrastar o vídeo para cima, aí tem onde você clicar no joinha, aí tem onde você se inscrever no canal, ativar as notificações. Fique à vontade para estar entrando no canal, temos vídeos, vários vídeos aí que nós postamos em vários segmentos dentro da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Quando nós falamos em estudar a palavra de Deus, nós falamos em interpretar de uma forma correta as Sagradas Escrituras, não de qualquer jeito, não de qualquer forma, para que nós não venhamos a cair em erros de interpretação, em acabar lendo um texto e não retirando o conteúdo certo, e é por não se ater a essas regras, a forma de interpretação correta da Bíblia, que muitas pessoas acabam até mesmo criando heresia. O que é uma heresia? Heresia é um erro doutrinário, uma interpretação errada de uma doutrina da Bíblia, que essas pessoas acabam ensinando errado porque interpretou errado. Quando nós vamos estudar a palavra de Deus, nós precisamos nos ater a alguns pontos. Entre essas regras, existem quase 10 regras de hermenêutica para poder se interpretar a Bíblia de uma forma correta, mas vamos nos ater a 5. 5 que eu classifico como as principais para que você possa estar estudando a palavra de Deus e aprendendo de uma forma mais correta, de uma forma mais acertada. A primeira coisa que nós precisamos ter ao estudar a palavra de Deus é oração. Por que oração? Porque nós precisamos falar com aquele que inspirou a Bíblia, que é o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus. Ele não escreveu, ele não ditou a Bíblia. Algumas pessoas podem falar que a Bíblia foi ditada para os profetas, para os escritores. Ela não foi ditada, ela foi inspirada. O Espírito Santo inspirou os escritores a escreverem aquele texto daquela forma. Ele respeitou a forma da pessoa se expressar, ele respeitou a forma da pessoa escrever, a particularidade de cada um, a personalidade de cada um. Deus, ele nunca vai anular a personalidade. O Espírito Santo, ele nunca vai anular aquilo que a pessoa é, quem a pessoa é. Pelo contrário, foi Deus quem criou, fez a pessoa daquele jeito, com aquela determinada personalidade, com aquela determinada característica. É claro, existem algumas coisas que são formadas na nossa vida ao decorrer da nossa história, porque nós estamos num planeta, nós estamos num mundo cercado de pessoas e essas pessoas, essa sociedade em que nós vivemos também ajuda a formar o nosso caráter, a nossa personalidade. Porém, quando nós vamos para Cristo, muitas coisas dessa vida são mudadas, são transformadas. E Deus então vem moldar a nossa vida para que nós venhamos a parecer com Ele ou a espelhar Ele. E dentro disso, Ele vai usar a pessoa naquilo que Ele quer, naquilo que Ele deseja, sempre respeitando a personalidade de cada pessoa. E não foi diferente com os escritores. Nós temos mais de 40 escritores na Bíblia e cada um, quando você for analisar o texto, vai ter sua particularidade, sua forma de escrever, sua forma de se expressar. Nós vemos os profetas, as diferenças de cada um. Isso não quer dizer que o texto ele não foi escrito, ele não foi inspirado, pelo contrário, foi inspirado por Deus, respeitando a particularidade de cada um. E é por isso que nós precisamos ter comunhão com aquele que inspirou a palavra de Deus, com aquele que colocou no coração dos escritores escrever daquele jeito, usar aquela determinada palavra que trouxe à mente dele determinada expressão.
nós precisamos manter comunhão, porque somente uma comunhão com o Espírito Santo, através de oração, é o que nós vamos conseguir ter condições de retirar as pérolas das Sagradas Escrituras, porque é o Espírito Santo que vai te revelar aquilo que você precisa saber. Segundo ponto que nós precisamos ter em mente é que a Bíblia nunca, jamais, ela se contradiz. Não existe a menor contradição nos textos bíblicos. Não existe a menor possibilidade de um texto contradizer o outro. Às vezes você vai pegar um texto, você vai analisar uma passagem e pode ser que na hora que você analise de uma forma superficial, você vai entender ou pensar que aquele texto está sendo contradito por um outro texto, por uma outra passagem. Mas quando você vai estudar, vai analisar o texto dentro do seu contexto, você vai perceber que não existe contradição. Você vai perceber que existe uma complementação, porque Deus ele vem trabalhando em revelações, ele vem crescendo as revelações. Ele nunca revela tudo de uma vez, pelo contrário, ele vai revelando aos poucos, e quando ele traz a mesma revelação, ele aumenta alguma coisa, ele aumenta um detalhe, ele vem ampliando, porque a forma do ser humano de entender o mundo espiritual é essa. Se ele revelasse tudo de uma vez, nós jamais serviríamos a Deus, porque a revelação seria além daquilo que nós podemos entender ou compreender. Por isso que Deus ele vem revelando aos poucos. Para quê? Para que o ser humano venha entendendo, para que o ser humano venha compreendendo. E dentro da palavra de Deus, quando nós analisamos o texto, dentro do contexto, nós vamos entender que não existe a menor possibilidade de contradição na palavra de Deus, justamente pela fonte. Qual que é a fonte da Bíblia? A fonte da Bíblia é o próprio Espírito Santo que inspirou os escritores. E se foi o Espírito Santo quem inspirou, se foi o Espírito Santo quem mandou os escritores escreverem daquele jeito, então não tem como haver contradição, não tem como a Bíblia ela se contradizer. Terceiro ponto, a Bíblia ela interpreta a si mesma. Mas como assim, pastor? A Bíblia ela interpreta a si mesma. Não tem como um livro interpretar a si mesmo. No caso tem. Quando você encontra uma passagem que é de difícil compreensão, com certeza vai ter uma ou duas passagens em locais diferentes que falam da mesma coisa. E aí nós caímos também em uma outra regra. Quando você vai interpretar um texto, necessariamente, ou até mesmo obrigatoriamente, quando você vai analisar um texto, você vai falar, isso aqui é uma doutrina, você tem que buscar outros textos que falam do mesmo assunto. Quando você vai estudar sobre divórcio, você tem que buscar todos os textos que falam sobre divórcio, para que você possa fazer uma imagem perfeita daquilo que Deus está querendo falar sobre divórcio. Quando você vai estudar sobre bebidas, sobre o crente pode ou não beber, você tem que pegar todos os textos que a Bíblia fala sobre bebida, para você poder entender e analisar o texto e retirar do texto aquilo que ele fala. Nós não podemos tirar do texto aquilo que ele não diz. Então, quando eu vou falar que a Bíblia interpreta a si mesma, eu estou falando deste ponto, eu estou falando dessa particularidade. Ela, pela extensão dela e por aquilo que ela é e por quem inspirou a palavra de Deus, ela vai interpretar a si mesma. A pergunta que você faz dela, ela mesma responde. A pergunta que você quer, uma dúvida que você quer saber de uma interpretação, você pode buscar dentro dela e você vai encontrar a resposta. Um outro texto que nós podemos, uma outra regra que nós podemos analisar é justamente essa, não forçar o texto. E quando eu falo não forçar o texto, eu falo em não forçar uma interpretação da palavra de Deus. Eu não posso forçar a Bíblia a falar aquilo que ela não diz. Eu não posso forçar a Bíblia a interpretar aquilo que ela não diz, muito pelo contrário. Eu preciso de deixar o texto livre para que o texto venha falar aquilo que ele quer dizer.
para que o texto venha falar aquilo que ele quer se expressar. E para isso eu preciso estudar o texto de uma forma livre, de uma forma tranquila. Eu preciso entender o texto dentro de um contexto. E o contexto do texto qual que é? São os versos anteriores, são os versos posteriores, aqueles que vêm antes e o que vem depois. Eu não posso pegar um verso da Bíblia, estudar aquele verso, ou pegar uma parte do verso, estudar aquela parte do verso e fazer uma teologia, fazer uma mensagem em cima de uma parte de um verso. Não posso. Eu vou ferir o texto, eu vou interpretar o texto de uma forma errada. Pelo contrário, eu preciso estudar o contexto em que aquele verso, ou que aquela parte do verso está inserido. Eu preciso saber quem que está falando, se foi o homem ou se foi Deus. Eu preciso saber se foi o homem falando para Deus, se é Deus falando para o homem. Eu preciso saber de que forma que aquele texto está escrito. Eu preciso saber qual que é o assunto tratado dentro daquela passagem, daquele capítulo. De repente eu preciso ler os capítulos que vêm antes ou os capítulos que vêm depois, para que eu possa fazer uma imagem correta do verso, da passagem que eu estou estudando, para que eu não venha a forçar o texto, a não retirar do texto algo que ele não diz. Eu não posso espiritualizar demais o texto, eu não posso espiritualizar demais as Sagradas Escrituras. E muitas pessoas, por espiritualizar demais, acabam forçando o texto e levando o texto a trazer coisas que ele não diz, a trazer coisas que ele não fala. Paulo mesmo fala, as coisas espirituais se tratam com coisas espirituais. Existem textos da palavra de Deus que a interpretação ela é aquilo mesmo, que a interpretação é escrita, você é interpretar o que o texto diz e pronto. Nem tudo que está escrito na Bíblia é espiritual. Então eu não posso forçar o texto, eu não posso forçar a Bíblia a falar aquilo que ela não quer. Eu preciso ter muito esse cuidado. Um outro ponto que nós precisamos ter na nossa mente também é que eu preciso entender o que é que a palavra diz. Quando eu estou estudando um texto, eu encontro uma palavra que eu não entendo o significado, eu encontro uma palavra que eu não tenho certeza do significado, eu preciso procurar um dicionário. Eu preciso ir procurar o que aquela palavra significa, o que aquela palavra diz. Eu não posso simplesmente pegar um texto, essa palavra não sei o significado, depois então eu vejo o significado dela e você acaba não vendo. Ou então deduzir o significado daquela palavra dentro de um contexto onde ela foi escrita. E de repente aquela palavra, quando você interpreta ela, quando você busca o significado dela, você vai perceber que pode chegar a mudar até mesmo o contexto em que ela foi escrita. Então, quando você vê uma palavra, procure entender o que aquela palavra diz. Quando você vai estudar a Sagrada Escritura, você não pode se pautar apenas pela Bíblia. Você tem que buscar outros livros, você tem que buscar outras fontes. Não é errado o cristão hoje buscar um dicionário, não é errado o cristão hoje ir numa livraria comprar um livro sobre determinado assunto. Vou estudar o Evangelho de Mateus. Compra um livro que fala sobre o Evangelho de Mateus para você poder se situar dentro do contexto, porque existe o contexto do verso, aquele verso em que você está escrevendo, mas também existe o contexto maior, que é o contexto do livro. Quem que escreveu o livro, para quem que foi escrito, o que o autor quis dizer com aquele livro, aonde ele quis chegar, o que ele estava defendendo. Tem livros que foram escritos para judeus, tem livros que foram escritos para gentios, tem livros que foram escritos para judeus messiânicos, e nós precisamos entender o destinatário. Também nós precisamos entender para quem que foi escrito e qual o contexto daquele grupo para quem o livro foi escrito. Isso acontece muito nas epístolas. Paulo escreveu 13 cartas e dentre essas 13 cartas, cada destinatário estava passando por um momento. Nós precisamos entender não apenas o contexto do verso, mas quando eu vou estudar de uma forma mais aprofundada, quando eu quero extrair ainda mais segredos da palavra, eu preciso estudar o contexto em que
aquela carta foi escrita, para quem que foi escrita, aí eu preciso saber qual que é o contexto daquelas pessoas. Então, quando você for estudar a Bíblia, não é errado você comprar um livro, você comprar um dicionário teológico, não é qualquer dicionário, com um dicionário voltado para a área de teologia, porque se você for estudar a palavra dentro de um dicionário de língua portuguesa e comparar com o significado dentro de uma palavra de um dicionário de teologia, você vai perceber que muitas palavras têm algumas diferenças de interpretação, e essas diferenças têm muito peso dentro da interpretação bíblica. Apenas uma coisa que você tem que estar atento é a fonte. Qual que é a fonte do livro? Qual que é a fonte da informação? Nós vivemos uma época em que se está trabalhando muito, pesado, para quê? Para provar que o cristianismo não tem força. Nós estamos numa época em que muitas pessoas estão gastando verdadeiras fortunas para desmentir o evangelho, para desmentir a tua fé. Então, que você venha tomar cuidado com a fonte, porque dentro desse mundo e dentro da operação das trevas, não é errado falar que nós temos 3 fontes de livro. A primeira é aquelas que são inspiradas por Deus, e é por isso que você tem que estar em oração para que o Espírito Santo te direcione à fonte correta. Segundo, fontes que foram escritas por homens, pessoas que eles mesmos quiseram escrever a visão deles. Terceiro, as trevas. Quando uma pessoa vai escrever um livro por ela mesma, é claro, tem influência das trevas. Todo livro escrito dentro de um contexto espiritual ou é influenciado por Deus ou é influenciado pelas trevas. Você precisa estar em oração para quê? Para que o Espírito Santo te mostre ou te incomode, para que você venha perceber se um livro é mesmo inspirado por Deus ou é inspirado pelas trevas. Não, de repente, uma inspiração tão profunda quanto foi a Bíblia, mas o Espírito Santo levou aquela pessoa a escrever aquele livro. Tome muito cuidado com a fonte que você vai estudar. Analise muito isso. E se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, algum comentário, pode escrever nos comentários de baixo, que assim que possível nós vamos responder. Que Deus te abençoe.